Poderia ser facilmente o Avatar da lenda de Aang, mas estamos falando de Crepúsculo. Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Estamos aqui com mais um vídeo para esse canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo para você não perder meus conteúdos. Deixa o like, tá? Se vocês curtiram esse vídeo. E também me segue nas minhas redes sociais, que vocês podem me encontrar no TikTok e no Instagram, através do @imaginando.ok. Bom, estamos aqui com mais um vídeo falando sobre os personagens de Crepúsculo, né? Desse universo, onde eu acabo trazendo algum personagem ali, contando do passado dele, coisas que não aparecem nos filmes e também nos livros, não com tanto detalhes. O livro que eu gosto de usar para fazer esse vídeo é esse daqui, como do qual eu já apresentei em outros vídeos meus, quando se trata desse quadro que eu trago aqui no canal. E este aqui é Crepúsculo, Guia Oficial Ilustrado da série, aonde, gente, temos de tudo aqui sobre Crepúsculo. E dessa vez, o personagem que eu vou estar contando pra vocês é o Benjamin. A data de nascimento do Benjamin é ali entre 1790 a 1800. E sua transformação de vampiro aconteceu entre ali os anos de 1805 a 1820, quando ele tinha ali seus 15 anos de idade. Ele é do Egito. E o garoto, gente, tem uma capacidade de controlar os elementos. Por isso que eu acabei falando aqui, né, que ele deveria ser facilmente ali um personagem de Avatar, a lenda de Aang, porque realmente ele consegue controlar os 4 elementos, que é o fogo, água, terra e ar. Que acaba fazendo com que eu fique pensando, será que o Benjamin, ele é o personagem mais forte dentro da história de Crepúsculo? Jogo essa pra vocês. Se você conhece os personagens de Crepúsculo e sabe os poderes deles, fala aí nos comentários se vocês acreditam que o Benjamin é o personagem mais forte dentro da história ou temos algum outro. Benjamin, ainda humano, foi criado ali nas favelas do Cairu. E ainda pequeno acabou perdendo a sua mãe e o pai ele nunca soube quem era. E não tendo mãe nem pai, acabou sendo criado ali pelos familiares da parte da mãe dele. Que no caso a avó dele pegou para criar ele, depois passou ele pra tia, da tia foi pra uma prima dele. Quem pudesse estar alimentando ele ali no momento. E até que no final de tudo, o Benjamin acabou indo ali pros cuidados do tio da sua mãe, que era um artista de rua. E esse homem sendo um artista de rua é que vai desencadear o caminho de quem será Benjamin no futuro. Mas o Benjamin não foi o único que estava ali sendo cuidado pelo tio da mãe dele, porque esse homem, né, esse artista de rua, ele acabava pegando crianças que eram abandonadas pelas suas famílias e treinava eles para se tornarem artistas. Então ele ensinava eles a cantar, a dançar, a bater carteira, o que conseguisse fazer que encaixasse para eles e que fizesse com que eles conseguissem ter dinheiro, sendo dinheiro difícil ou não. E aqueles que não tinham destaque, que não conseguiam ter algum tipo de talento, eles eram vendidos por esse tio do Benjamin como se fossem objetos. Ele pegava e vendia para as pessoas e as pessoas acabavam comprando, seja escravizar eles ou então uns outros mares que vocês sabem que o ser humano é capaz de fazer. E se vocês já assistiram outros vídeos meus desse quadros, eu já falei, né, que os personagens de Crepúsculo, os dons deles, dos vampiros, é meio que aperfeiçoado quando eles se tornam vampiros. Porque o que acontece? Antes mesmo deles se tornarem vampiros, alguns humanos têm algumas capacidades meio que mágicas. E esses poderes meio que estão escondidos com eles, dos quais só aflorescem depois que ele se torna vampiro. Então assim, os vampiros de Crepúsculo meio que se fosse um vírus que fizesse com que essas capacidades que ainda humano seja evoluída, possam se demonstrar ter mais incorporada e mais viva. E com o Benjamin não foi diferente, porque esse homem que cuidava dele acabou descobrindo que o Benjamin tinha uma estranha capacidade de controlar o fogo, que é aí que a gente começa a ver esses elementos. E isso acabava chamando muita atenção das pessoas. E o Benjamin acabou se tornando a maior fonte de renda para esse homem, o famoso galinha de ovos de ouro. Pois as pessoas que tinham curiosidade de saber o que era isso que um garoto tinha capacidade de controlar o fogo, manipular ele. E é aí que essa capacidade dele vai ser cada vez mais treinada. E diante dessas crianças que eram abandonadas, eram entregues para esse homem que cuidava do Benjamin, tinha uma garotinha que foi entregue para ele, da qual se chama Tia. E essa garota é meio que família do Benjamin, mas de uma classificação distante, sabe? Não era tão próxima dele, assim, no sentido sanguíneo. E ela se aproxima muito dele, e ele dela também, e eles acabam se tornando a força um do outro. E eles sonhavam que em algum dia eles iriam fugir e conseguir viver fora dessa exploração que eles acabavam vivendo na mão desse homem. E como já falei, o Benjamin chamava muita atenção das pessoas e sua plateia se tornava muito grande, gente. Muito mesmo, porque as pessoas queriam ver isso, queriam ver uma pessoa que tinha o controle do fogo com apenas suas mãos. E uma certa noite, ele fazendo um show, né, com muita gente, quem estava assistindo ali era o Amun.
Personagem esse do qual vai ter também uma grande importância, vai ser um grande personagem desse percurso da vida do Benjamin. E o Amun, gente, ele meio que era competidor ali com o Aro, né, dos Voltures. E o Aro e sua legião, que são os Voltures, ele colecionava vampiros com capacidades extraordinárias. E essa obsessão do Aro sobre esses vampiros com essas grandes capacidades era porque ele fazia com que o seu clã se tornasse cada vez mais forte. E então imagina aí o Aro tendo o Benjamin no seu controle, tendo um vampiro que controla o fogo e futuramente os outros elementos. E aí o Amun, cansado de sempre estar perdendo para o Aro sobre conseguir vampiros com grandes capacidades, viu a grande oportunidade que seria Benjamin estando na mão dele. Então ele não pensou duas vezes e foi lá, matou o tio, que era da mãe do Benjamin, e levou o Benjamin com ele para casa. E aí a gente já vê um traço de egoísmo e ego na parte do Amun. Ele estava levando o Benjamin e matou uma vida apenas por questão de querer mostrar para o Aro, em certo modo, que ele também era poderoso. Embora lá na frente a gente vai ver que o Aro meio que vai esconder o Benjamin, mas a gente já chega lá. Sem falar que esse homem, né, que explorava as crianças também não era nenhuma flor que se cheire. Ela tá falando que seria uma boa o Benjamin continuar na mão dele. E então o Benjamin ficou sob os cuidados de Amun, e Amun resolveu esconder ele debaixo da terra ali no subsolo. E ele passou 5 anos preso, sem ver o lado de fora, pois Amun tinha medo Benjamin fosse descoberto, alguém visse ele e fosse fofocar pro Aro, né? Então ele ficava escondendo o Benjamin nessa parte subterrânea. O Amun ficava reservando com a Keb, né, que é a sua companheira ali, para caçar e trazer comida para o Benjamin. E enquanto isso, o Amun também ficava pintando o Aro como um grande monstro, embora ele seja realmente um grande monstro, mas meio que ele pincelava ali sobre algumas mentiras, pois ele falava para o Benjamin que se o Benjamin saísse desse esconderijo, iriam levar ele dali, iriam escravizar ele, fazendo com que ele servisse para ele do modo que ele quisesse. Então eles davam meio que esse medo no Benjamin para fazer com que de fórmula alguma ele saísse do esconderijo. E o Amun tratava o Benjamin tão bem, mas tão bem, que era quase como se fosse um filho para ele. E o Benjamin tinha essa figura paterna do Amun para ele. E aí o coitado do Benjamin perdeu a mãe, nunca conheceu o pai, teve carinho, afeto sobre pessoas das quais estava com ele ali só por se sentir obrigado, ou então para explorar ele. Aí o Benjamin teve esse pouquinho aqui de um zelo, de um bem cuidado, de um carinho. O menino se apegou a ele, né? E não quis nem questionar muito. Mas o Amun estava fazendo tudo aquilo pelo Benjamin, não era por conta que ele tinha esse tipo de afeto pelo menino, mas sim porque ele realmente estava de olho, era no poder dele, sabendo que com esse poder do Benjamin, ele poderia acabar derrotando os Voltures. E então o Amun acabou se tornando o mundo do Benjamin. Já a Keb, o Benjamin, ele não tinha muita aproximação dela, ela também não fazia muita questão disso, e então realmente o único contato e afeto maior que ele tinha ali, né, o Benjamin, era com o Amun. E o Amun passava muito tempo treinando com o Benjamin, ele não dava muito espaço pro menino, então ele cada vez mais ia treinando ele, fazia com que os poderes do menino fossem cada vez mais evoluindo, e quanto mais ele via essa evolução, ele ficava eufórico, pois ele via que realmente aquele talento que ele viu naquele garotinho quando ainda era humano, estava se concretizando ali diante de seus olhos. E então ele viu o garotinho que apenas conseguia controlar ali o fogo, começou também a controlar logo o ar. E depois dele ter esse controle do vento, veio em seguida a terra, e então a água, fazendo com que ele conseguisse controlar os 4 elementos. E assim, os olhos de Amun brilhavam, pois ele via como tão grande era o Benjamin e as suas grandes capacidades de controlar os elementos. E ele via que realmente o Benjamin era um dos seres mais fortes visto no mundo dos vampiros. É aquilo que eu tava dizendo pra vocês, será que o Benjamin realmente é o mais forte? Eu acho que sim, gente. Será? E ver todo esse poder se aflorando no Benjamin fez com que o Amun se sentisse o cara mais sortudo e que agora realmente a sorte estava sorrindo pra ele. Bom, gente, antes de eu prosseguir com o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve aí, tá? Vocês vão poder encontrar outros vídeos meus como esse aqui, tem um playlist, vou estar deixando aqui nos cards pra vocês dar uma olhadinha lá também, aonde eu tenho outros vídeos aqui, como vlogs, resenhas, unboxing, e envolve aí o universo dos livros. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aí e também ativa o sininho. Ah, e não esquece de deixar o comentário que você é novo por aqui.
Depois do Benjamin passar a sua loucura e o instinto descontrolado de um recém-vampiro, o Benjamin começou a pensar na tia, aquela garotinha que viveu com ele, né, quando ele estava ali com aquele homem que treinava eles e se tornava um artista de rua, da qual um dia eles dois fizeram uma promessa que eles iriam fugir e viver junto. E essa menina, né, essa garota, começou a não sair mais da mente dele. Ele voltou a pensar bastante nela e queria saber como é que estava ela, né, principalmente porque ela já não tinha mais a proteção dele com ela e também do tio da mãe dele, né, que acabou sendo morto. E com isso, o Amun veio percebendo que ele estava mudando, que ele estava tristonho, estava muito pensativo. E como o Benjamin tinha o Amun como o mundo dele, ele podia contar tudo pra ele, o Amun disse que os problemas dele, quando era humano, já não faz parte mais dessa nova vida dele como vampiro. E que ele deveria descartar e cortar todos os tipos de laço que ele teve no passado quando ainda era humano. Mas só essas palavras não eram o suficiente para fazer com que a garota saísse da mente do Benjamin. E vendo isso se aflorando no Benjamin, preocupou o Amun. Então ele fazia o quê? Treinava cada vez mais ele, ensinava para ele a história e a arte para fazer com que o Benjamin não tivesse tempo e ocupasse a mente dele pensando nessa garota. Mas era tudo em vão, porque realmente tia não saía da cabeça do Benjamin. Mas o Benjamin tinha muito tempo, gente. Ele era um vampiro. Ele não fazia nada a não ser ficar treinando e se aperfeiçoando nas suas capacidades como vampiro. Mas mesmo assim ele ainda tinha tempo para poder pensar a garota, né? Ele não falava mais tanto dela para o Amun, mas na sua mente tia continuava presente. E então Benjamin tomou coragem e chegou a Amun, né? Pediu permissão para ele ir atrás dela. Mas Amun, com medo e preocupado, disse que não era para ele fazer isso, pois seria muito fácil dele ser encontrado pelos Voltures e eles iriam capturar ele, até mesmo chegar a matar ele. Se ele saísse ali do esconderijo, fosse vasculhar o mundo dos humanos. Então ele sempre foi contra o Benjamin se aproximar dos humanos em busca dessa garota. E assim, enquanto estava acontecendo tudo isso com Benjamin, tia, né, essa garota que foi um dos laços mais fortes que o Benjamin acabou criando, ficou arrasada quando encontraram o corpo do treinador deles, né, que era do tio-avô do Benjamin, e ficou muito triste com tudo aquilo. E assim, como não encontraram o Benjamin, acabou acontecendo das pessoas acreditar também que o Benjamin morreu. E isso arrasou completamente tia, fazendo com que ela voltasse para a casa da sua mãe, né, que era de uma mulher da qual, quando ela chegou lá, encontrou ela meio que melhor de vida, já que no passado essa sua mãe tinha muitos filhos e não tinha condições de criar eles, acabava jogando as crianças por aí, né? E um deles foi a tia, que foi entregue para os cuidados desse tio-avô do Benjamin. E agora, com esse retorno de tia para a sua mãe, ela voltou com dinheiro bom, uma grana boa, que ela conseguiu ajuntar junto com o Benjamin e pediu para ficar ali com ela. E a sua mãe, com os olhos grandes para esse dinheiro, acabou aceitando a menina de volta para casa dela. E agora, se aproximando do Benjamin fazer 5 anos que se tornou vampiro, ele aproveitou que Amun saiu para caçar e viu uma boa oportunidade de sair dali. E Keb ainda estava ali com ele, então ele fez o quê? Causou um pequeno desmoronamento, fazendo com que Keb fosse para sua atenção para aquilo, e foi aí que ele pegou o beco. Saiu dali para ir em busca de tia, mas ele estava decidido que ele ia fazer de tudo para não causar nenhum mal, trazer nenhum problema para Amun. Então ele foi muito cauteloso, ele só saía de noite e começou a buscar informações com pessoas que tinham uma certa aproximação dele, que também tinham contato com tia no passado e com também seu tio-avô. E quando era de dia, ele buscava um buraco, uma caverna, algo que ele pudesse se esconder, né, do sol, para fazer com que não chamasse a atenção das pessoas. Com essa busca dele, né, perguntando às pessoas sobre ela, ele acabou encontrando pistas que levava para o paradeiro ali da tia, onde essas informações acabou levando ele, né, para a pobre cidade ali chamada Suez. Acho que essa é a pronúncia. E chegando lá, ele teve uma surpresa nada agradável. E o que foi que aconteceu que não agradou a Benjamin? Depois que a tia voltou para casa da sua mãe, ela ainda continuou trabalhando nas ruas, se apresentando como artista de rua. E isso trazia lucros, né? Trazia renda ali para dentro da casa, que ela acabava entregando para essa mãe dela. E isso fazia com que essa mulher permitisse que a tia, né, sua filha, permanecesse ali morando com ela.
Mas então chegou uma proposta para a mãe de tia, do qual era funcionário de uma companhia de navegação. E esse homem se apresentou ali para a mãe de tia, falou que queria se casar com a filha dela. Então ele deu uma boa grana para ela e tia novamente foi vendida, foi entregue para um outro homem desconhecido. E com isso eles foram morar junto e tia acabou se casando com ele. E foi aí que Benjamin teve essa notícia. Ele acabou vendo que agora a sua grande amiga, que tem ali os sinais de paixão por ela, estava casada com um humano do qual compartilhava a sua vida com esse homem. Vou te falar, viu, esse povo não tiveram sorte com familiares não, porque eita, Benjamin tinha para ter sofrido na mão desses familiares. E bem, isso acabou se tornando um banho de água fria pro Benjamin. Ele não via mais necessidade de se aproximar dela e trazer ela consigo, pois ela já tinha uma nova vida, mas Benjamin ficou observando ela ainda por 2 noites ali, até que ele resolveu que ia se aproximar dela e ia perguntar a ela. E ali, observando a casa, viu que o marido de tia tinha saído, né? Não estava lá. Ele se aproximou da casa, ficou ali num canto mais reservado, escuro, né? Que era um jardim que tinha ali. Pois ele também estava temendo que, diante a lâmpada da casa, a tia se assustasse com os seus traços, que agora estava completamente diferente, né? Ele era um vampiro, ele não tinha mais aquelas características que um ser humano tem. Então ele foi e chamou ela. Ficou aflito sobre qual seria a reação dela, mas quando ela viu ele, não acreditou no que estava vendo. Correu para abraçar ele. E mesmo ali com toque, sentindo que ele estava diferente, a pele dele estava mais fria, isso não foi o suficiente para parar ela, questionar ela, porque o sumiço dele ele deu para ela como uma morte, né? Então depois de 5 anos ele volta a aparecer e essa nova característica dele não foi algo que fez com que ela impedisse dela querer se aproximar dele. E então Benjamin acabou convidando ela para sair e eles caminharem ali conversando sobre a vida deles, ou morte, que no caso do Benjamin. E foi então que eles foram se afastando cada vez mais da casa da tia e do seu marido, e foi quando o Benjamin falou tudo. O menino abriu a bocona dele, falou tudo do que aconteceu na vida dele. Falou sobre ele ter ido embora, sobre ele ter se tornado um vampiro, algo que fez com que tia se assustasse, mas ela ainda guardava muitos sentimentos sobre ele quando ele era humano e também aquelas lembranças. Então isso não foi o suficiente para fazer com que ela se afastasse dele. E aí foi que o Benjamin se sentiu mais ainda à vontade de falar do que era ser um vampiro e sobre como era um perigo as pessoas verem ele por conta que tinha os Voltures, e ele explicou para ela o que eram os Voltures através do que Amun falou para ele. Ele contou tudo que ele sabia e porque ele veio atrás dela, né, preocupado com ela. E assim, gente, eles conversaram muito mesmo, a ponto de começar a ter os primeiros sinais que estava amanhecendo, o que assustou a tia, pois ela sabia, né, pelo que as pessoas falavam, o que acontecia com o vampiro quando ele estava exposto ao sol. Mas aí o Benjamin foi e falou para ela que era um mito, que na verdade isso não acontecia com os vampiros, eles não morriam quando eram tocados pelo sol, e sim, eles brilham como um diamante exposto ao sol. E Benjamin, sabendo que ele não poderia ser visto pelas pessoas estando exposto ao sol, convidou a levar com segurança a tia até a casa dela. Mas aí já era, gente, a menina não queria voltar para casa não, de jeito nenhum. Ela pensou: o que, meu filho? Não, meu amor, eu vou com você. A garota estava decidida, ela disse que ia com ele, até porque ela sabia que ele ia precisar de ajuda contra os Voltures e ela se negou a dar as costas pro seu amigo. Então ele falou para ela, né, sobre a dor, o que é se transformar em um vampiro, essa metamorfose, mas ela não quis saber. Ela disse que estava disposta a se tornar uma dele para estar com ele. Que fofinho. Benjamin achou mais sensato transformar ela, né, antes de levar ela para Amun. Então o que ele fez? Então ele acabou criando uma profunda fissura ali no deserto, na periferia ali de Suez. E ali ele a transformou e esperou os 3 dias de transformação. Gente, 3 dias de transformação, de pura dor. E ele ficou com ela até que ele viu que já tinha concluído a metamorfose. E aí a levou para caçar, antes mesmo de levar ela junto consigo até a volta do esconderijo de Amun. Amun
Amun ficou furioso, minha gente, quando viu aquele garoto novamente, né? Mas ele foi se acalmando depois que Benjamin foi explicando o motivo que levou a ele fazer isso. E também, né, ali no meio da explicação, Amun acabou tendo um toque, um estralar, porque ele viu que o melhor realmente era ter a tia junto com ele, pois isso ia romper completamente essa ligação que Benjamin tinha com o mundo humano que era da sua vida passada. Então ele resolveu que, ok, sem falar que Benjamin mostrou pra Amun, provou pra ele que ele está na superfície já não era um grande risco, pois ele soube lidar bem com toda a situação. Então o clã de Amun começou a ter uma existência mais normal, embora ainda se cercasse de todo o sigilo possível, pois ele queria ainda manter o segredo dos vampiros, né? Porque realmente tem que ser assim. Sem falar que qualquer coisinha podia chamar a atenção dos Voltures e eles iriam encontrar eles. E Benjamin era muito feliz estando nesse clã, né? E tendo agora com ele tia. E depois disso, de tendo a tia ao seu lado, ele nunca mais questionou as escolhas ali de Amun. E assim, gente, o que acontece? Sabendo da história do Benjamin, né? O que aconteceu com ele e seu laço ali com Amun, eu fico pensando, Amun foi um vilão? Amun foi um herói? Um pai? Porque se parar pra pensar, Amun matou o tio-avô dele, de Benjamin, pra pegar Benjamin. E Benjamin foi parar nas mãos de Amun porque Amun queria ter um clã mais forte, né, pra poder se proteger dos Voltures. Então, será que realmente Amun acabou tendo um afeto ali com o garoto, como um filho pra ele? Ou era mais como um aliado ali pra uma suposta rixa entre clãs? Vocês, o que vocês acham? Deixa aí no comentário que eu quero saber da opinião de vocês. Bem, gente, esse é o vídeo, né? Contei aqui pra vocês a história do Benjamin, esse personagem do qual tem uma grande capacidade com o seu controle sobre os elementos naturais, do qual a gente vê um pouquinho ainda dos seus poderes ali, né, nos filmes, né, onde tem aquela batalha ali final dentro de Amanhecer Parte 2. E aqui eu quis trazer mais desse personagem que, assim, é bem enigmático dentro da série, né, ali dos 4 livros e dos filmes, porque realmente ele tinha essas capacidades de controlar os elementos como fogo, água, ar e a terra, e isso sempre me chamou a atenção dentro da história ali principal, porque, poxa, um vampiro com tantas capacidades assim, e a Stephanie não trouxe isso em jogo, ela acabou apenas compartilhando isso com a gente através desse guia aqui, que é bem lamentável, porque eu gostaria muito de ter visto mais do Benjamin dentro desse universo que ela criou. Infelizmente não temos isso. E eu quis trazer esse vídeo, né, com esse personagem agora dessa saga, e já vou pedindo aí pra vocês, qual outro personagem vocês gostariam de estar sabendo do seu passado? Comenta aí pra eu estar trazendo aqui pro canal. E bem, se você é novo por aqui, já se inscreve, tá? Esse é o meu tipo de conteúdo que eu trago aqui, um dos tipos de conteúdo. Como vocês também vão poder encontrar outros tipos de vídeos aqui no meu canal, só dá uma pesquisada aí. Então, sendo assim, peço muito pra você se inscrever se você é novo por aqui. Ative o sininho, tá? Que isso é muito importante. E também deixa seu like aí, deixa seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, quais outros tipos de personagem eu posso estar trazendo aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, pode me encontrar no TikTok como também no Instagram, através do @imaginando.ok. Bom, esse é o vídeo, tá? A gente se encontra nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.